Boa e maravilhosa tarde, boa e maravilhosa noite para você, conforme esteja a chegar, a adentrar esse espaço aqui, para que nós possamos tirar, sabe assim, trazer à luz a muitas coisas que estão ali na escuridão, né? Trazer claridade, trazer entendimento, quebrar ali paradigmas, quebrar ali uma falácia que com o tempo foi trago para dentro da saúde mental, e isso quando chega, os pacientes chegam aqui na clínica, muitos deles estão ali meio que adoecido, meio que ferido, meio que decepcionado, meio que frustrado. Então hoje, né, eu vou estar trazendo a vocês sobre um tema que é pouco falado, mas sim a necessidade de ser falado, que é sobre a saúde mental, nasce na Bíblia. Não, a Bíblia, na verdade, não traz a saúde mental. Calmará, ela não nasce, a saúde mental ela não nasce. E isso é uma verdade que ninguém até agora no momento te contou exatamente. Existe uma confusão muito séria sendo divulgada hoje, principalmente dentro dos discursos religiosos. A ideia de que a saúde mental nasce da Bíblia. E eu preciso ser clara: a saúde mental não nasce da Bíblia, mas isso não significa que a Bíblia não possa dialogar com a saúde mental. Quando existe consciência, método, responsabilidade, quando existe ali a Bíblia como uma ferramenta, né, ela traz isso para você, né? A Bíblia ela traz esse contexto e eu preciso ser clara, entendeu? Mas isso não significa que nós não temos que ter a Bíblia ali como na parte espiritual ali, como nosso consolo. Não, não estou a dizer isso. A Bíblia não foi criada como um manual terapêutico. Essa é a realidade. Muitas pessoas elas estão hoje trazendo a Bíblia como um manual terapêutico e não é por esse caminho. Ela não nasceu da psicologia, ela não nasceu da psicanálise ou da clínica. Ela não nasceu desses pontos. Na realidade, ela nasceu dentro de contextos históricos, políticos, culturais, emocionais específicos daquela época, específicos daquele tempo. E quando eu trago esse tema, não é para atacar a fé de ninguém. Pelo contrário, meus amados, eu quero fortalecer aqui e trazer uma fé madura, trazer uma fé consciente, sabendo que cada coisa tem o seu lugar. Até porque quando você foi criado corpo, alma e espírito, né? Corpo, mente e espírito. Então você não só foi criada ali de um modo espiritual, você não só foi criada ali de um modo físico, você não foi criado de forma destas única forma. Então há necessidade que nós trazer aqui para vocês essa clareza e deixar claro que a saúde mental ela não nasce em momento algum da Bíblia, por causa desses parâmetros. Então eu quero que você compreenda isso. E quando eu trago realmente esse tema, eu não estou querendo atacar a fé de ninguém, até porque a fé é algo particular que cada um tem. Eu tenho uma fé, você tem uma fé, cada pessoa ela tem uma fé. E isso é que traz a saúde, porque o que é fé? É você crer em algo que ainda não existe, você trazer à existência aquilo que não existe. Então, cada um tem a sua fé. E é para proteger as pessoas que estão adoecendo, porque textos simbólicos estão sendo usados de forma literal e de formas irresponsáveis. Hoje, muitas pessoas elas estão a utilizar a Bíblia não somente como aquela ali que vai ser um bálsamo para a alma, mas elas estão utilizando a Bíblia de forma irresponsável. E é para que nós traga à luz a esse contexto que nós precisamos deixar bem claro isso. Por exemplo, em Salmos, tem um Salmos que está escrito assim, ó, porque estás abatido, ó minha alma. E naquele tempo, quando Davi fez essa conexão, por que estás abatida, ó minha alma? Porque tu estás inquieta, ó minha alma? Descansa em Deus, ó minha alma. Ele estava trazendo ali, né, dentro do que ele sentia naquele momento. Ele não estava trazendo uma resposta para a dor que ele estava sentindo. Ele estava se questionando, ele estava ali falando, ele estava fazendo uma pergunta para ele mesmo. Ele estava ali se questionando por que a alma dele estava doente, por que a alma dele estava batida, por que ele estava sentindo aquele sentimento. Então, esse texto, ele não cura ninguém, ele nomeia a dor dele.
ele dá nome aos burros, como dizemos, né? Ele traz nome, ele diz: a minha alma está doente, a minha alma está com dor. E quando você não para dar nome, é o primeiro passo, né? Por exemplo, quando você chega aqui no nosso espaço, no nosso consultório, dentro de uma área terapia, nós iremos dar nome para os seus sentimentos, nós iremos dar luz para aquilo que estava sem claridade, né? Por exemplo, eu estou abatida. Mas por que eu estou abatida? Dentro de uma sessão de terapia, dentro de uma conversa terapêutica, dentro de um espaço profissional, ali você conversando, você vai compreender o porquê que você está abatido, porquê que você está triste, porquê que você está nervoso. E isso, infelizmente, a Bíblia não consegue fazer. Entendeu? Compreendeu a diferença? E o problema começa quando a Bíblia é usada para justificar medo, para justificar culpa, para justificar todas as coisas que, infelizmente, em vez de trabalhar o emocional para trazer uma libertação psicológica, ela aprisiona. Em Provérbios, por exemplo, é um bem desse contexto. O que retém a vara aborrece seu filho. Quando isso é trago de uma forma literal, né, isso é lido de uma forma literal, gera traumas, gera medo, gera insegurança, gera adultos emocionalmente feridos, gera crianças feridas. Então você tem que compreender que cada coisa tem o seu lugar. Sem consciência psicológica, o texto adoece, né? Sem você trazer ali também a unificação dos textos dentro da sua visão ali de saúde mental, e você vai adoecer. Com a leitura crítica, sem um acompanhamento clínico, sem um acompanhamento de um profissional, você vai adoecer. Então, ele pode se tornar material simbólico de elaboração e não de punição. Você pode trazer ali para fazer um material para elaborar, para trazer a claridade, por trazer o sentido por que aquela pessoa está ferida, por que aquela pessoa está magoada, por que as coisas estão assim. Então, um outro exemplo muito comum, quando diz o coração do homem é enganoso. E isso faz muita gente gerar e aprender a desconfiar de tudo, a desconfiar de todos, a reprimir emoções, a silenciar o tempo todo, a se sentir culpado porque tem um sentimento diferente, a se sentir isolado, a não querer, não estar dentro de um relacionamento 100% ali onde os dois têm uma interação, ali onde os dois têm uma comunicação, ali onde os dois têm uma visão diferente, porque ele pode ver de forma diferente que eu e está tudo bem, eu posso ver diferente dele e para ele está tudo bem. Então, quando traz esses textos na letra, sem o espírito, digamos assim, sem o espírito, só traz ela na letra, a letra mata. Né? Não é à toa que tem também um texto onde fala: a letra mata, mas o espírito ele vivifica. Então você tem que entender que o contexto literal, né, na bruta, as palavras na bruta, as letras na bruta, ela adoece, mas o espírito, a saúde mental, o acompanhamento, isso vai trazer uma transformação. Então, na clínica, a saúde mental não nasce da repressão emocional, ela nasce da escuta, ela nasce da elaboração, ela nasce através da responsabilização psíquica. Na clínica, nós trabalhamos exatamente todo esse contexto. Ai, gente, o que eu posso falar para que vocês compreendam que existe cada coisa, existe o seu tempo, né? Eclesiástico 3 fala bem sobre isso. Existe tempo para cada coisa, existe espaço para cada coisa, existe momento também para cada coisa. E no meu trabalho, no método que eu ensino, a Bíblia não é substituta da psicologia, nem a psicologia é substituta da Bíblia. Entenda, nenhum é substituto do outro. Os dois trabalham ali lado a lado, os dois trabalham em união. Os dois trabalham em prol de criar pessoas maduras, em prol de criar as pessoas saudáveis, físico, mental e espiritual. É necessário que nós compreendamos essa dinâmica. Se não tiver a compreensão dessa dinâmica, adoece-se um lado, adoece um âmbito. Então, quando os textos passam pelo filtro, né? Quando passa pelo filtro da clínica, ele pode ajudar. Quando ocupa o lugar da clínica, ele pode machucar. Compreenderam?
Vocês estão me entendendo? Deixa aí nos comentários. Não, eu entendi. Não, eu não entendi. Há necessidade de termos essa dinâmica, de termos essa interação. Vocês falar o que vocês entenderam, eu falar também o que eu quero entender e nós se entender junto. Entendeu? Então, saúde mental, ela nasce de um vínculo de segurança emocional. A autonomia psíquica não nasce do medo, não nasce da culpa, não nasce de ameaça espiritual. Nada disso é saúde mental. Nada desses pontos são saúde mental. Por isso eu afirmo que a saúde mental, ela não nasce da Bíblia, mas pode dialogar, ela pode conversar, ela pode ter uma interação, ela pode ter uma existência madura, ética e método para que os dois caminhem lado a lado, para que os dois possam ali estar trazendo saúde para as pessoas. Mas sem essa interação, sem essa comunhão, sem esse compartilhamento, infelizmente adoece, né? Espiritualidade sem psicologia adoece. E psicologia sem humanidade, ela empobrece. O equilíbrio ela vem no caminho, vem na união, vem no foco dos dois. Então, se você aí está simplesmente focando somente que a Bíblia ela vai te trazer uma saúde mental, que a Bíblia ela vai te libertar, que a Bíblia ela vai te restaurar, que a Bíblia... Peraí, precisamos compreender que o excesso mata, né? O excesso mata. O excesso mata. Então, a letra mata. O Espírito, ele vivifica. Conhecer a verdade, conhecer, ampliar a visão, desmistificar outros lugares, né? Quebrar crenças, quebrar paradigmas, se permitir ter um acompanhamento psicológico, isso vai fazer com que você tenha uma espiritualidade madura, isso vai te elevar a todo momento. Você ficar só com um padrão de pensamento, só com a venda nos olhos, guiando simplesmente sem ter uma amplitude de visão, infelizmente você vai rodar e vai adoecer. E nós não queremos isso. Então, se você entendeu como é que funciona a espiritualidade, anda lado a lado com as três partes do teu corpo, comenta que eu entendi. E também, se você está precisando de ajuda para quebrar essas crenças, para quebrar esse paradigma, comenta aqui também, eu entendi, e eu vou deixar para vocês. Tem um link de uma aula que eu dei, a maturidade de Jesus, né, dentro da psicologia, que vai te ajudar, vai te evoluir e vai te elevar. Eu estou a te esperar para o nosso curso junto. Vem comigo?